A nossa próxima speaker é arte-terapeuta e trabalha no acolhimento e no suporte emocional às vítimas de violência. Com vocês, Glaci Borges de Assis. Cadê eu? Oi, Glaci, é contigo. Oi, tudo bom? Bom dia, sou Glaci, sou arte-terapeuta. Há muito tempo atrás eu me formei em Relações Públicas e muito tempo depois eu fiz uma formação em arte-terapia. O que mudou completamente meu olhar sobre a vida. Desde pequena eu faço arte e me dei conta que a vida inteira eu me preparei para ser arte-terapeuta. Há 4 anos eu sou arte-terapeuta voluntária no Foro Central de Porto Alegre, nos juizados de violência doméstica e familiar, dentro do projeto Borboleta. Eu vou falar para vocês, então, de arte-terapia e violência doméstica. O que é violência? Violência de gênero contra a mulher. Gênero é uma construção social e cultural do que é ser homem e do que é ser mulher. A imposição de papéis criou uma hierarquização de poder subordinando as mulheres aos homens. Como assim? Os homens, eles acham que eles mandam na gente, que eles nos controlam, que eles são donos da gente. E aí, consequentemente, naturalizou a prática da violência, simplesmente porque a mulher é a vítima. E quando essa é uma morte violenta de uma mulher, quando existe uma morte violenta de uma mulher por ela ser mulher, isso é feminicídio. Tem 5 formas de violência, lembrando que o agressor pode ser homem, pode ser mulher, pode ser numa relação, por exemplo, homoafetiva, em relacionamento ou um ex-relacionamento. Patrimonial, quando eles controlam o dinheiro da gente, quando eles destroem os bens pessoais da gente, quando eles ocultam bens e propriedades. Sexual, quando eles nos obrigam a ter relações sexuais, quando eles forçam a gente a fazer o que a gente não quer fazer, e quando tocam na gente sem o nosso consentimento, ou se negam, por exemplo, a usar o preservativo. E psicológica, eles nos humilham, nos insultam, nos perseguem, nos ameaçam, nos vigiam, isolam a gente dos nossos familiares e dos nossos amigos. Lá no foro, por exemplo, teve uma mulher, uma vítima, que ela comentou comigo que o ex-parceiro dela, ele fazia um gesto com as mãos, e aquilo significava que ela estava sendo ameaçada. Ninguém percebia, mas ela sabia que era ameaça. Uma outra vítima foi visitar um namorado e ficou 8 meses em cárcere privado. Ela ficou muito traumatizada com isso. E quando é que é física? Quando bate, quando empurra, quando chuta, quando dá soco, quando puxa o cabelo, quando morde, queima, amarra. Vou falar para vocês da mãe desastrada. Como assim mãe desastrada? Porque essa mãe não queria que a filha, que achava que o pai era herói, que era o pai mais legal do mundo, né, machucava a mãe dela. Então, ela era desastrada. Ela ia abrir a porta do armário, batia na cabeça. Subia a escada, ela subia a escada e tropeçava no degrau. E aí, por exemplo, se tinha um chão molhado, ela escorregava e caía. E aí ela era sempre uma mãe desastrada. Só que ela não aguentou muito tempo isso mais. E aí ela se separou. Só que o ex-marido não admitiu a separação. Pensem, pessoal, numa mulher pequena, magrinha, com 40 e poucos quilos. Ela levou 12 facadas. 12. Mas, pessoal, ela está super bem. O ano passado, ela deu uma entrevista para um jornal local. E ela falou que o primeiro apoio, o primeiro abraço que ela recebeu foi dentro do foro. Adivinha de quem? Veio o abraço. E também tem a moral, que é quando tem calúnia, quando tem injúria, quando tem difamação. Os homens adoram chamar a gente de vagabundas. Eu vou comentar com vocês que todas as terças-feiras, antes da pandemia, eu me encontrava com o Bloco das Loucas, lá no foro. Terças-feiras tem um grupo aberto para as mulheres, para elas falarem sobre o sofrimento que elas tiveram, a violência, discutirem todos esses assuntos. É um trabalho muito sério. Mas todas elas sempre comentam que a primeira coisa de que os homens chamam elas é de loucas. Por isso que uma disse um dia, gente, nós temos que fazer o Bloco das Loucas. Existe um ciclo de violência. Primeiro são agressões verbais, tem cenas de ciúmes, ameaça, aquela coisinha que parece briga de casal. Mas depois essas agressões elas vão se intensificando, tanto verbais quanto físicas. E aí o que acontece? Chega uma hora, daí o agressor, nossa, ele se arrepende, ele pede perdão, ele se ajoelha, ele compra flores, ele manda bombons, ele jura que nunca mais vai acontecer isso. Mas vai se repetir. É um ciclo de violência. Vocês se reconheceram em algum momento? Ou vocês lembraram de alguém? Tem um QR Code passando que dá o acesso à cartilha de violência doméstica. Pessoal, compartilhem,
porque é muito provável que nesse momento que a gente está conversando sobre isso, tenha uma mulher sofrendo violência. Ouvindo esses relatos durante todos esses 4 anos, eu me dei conta que eu sofri violência, por mais sutil que ela tenha sido, na escola, na faculdade, nas minhas relações pessoais. Todas nós, em algum momento das nossas vidas, sofremos violência doméstica, ou violência, por mais sutil que ela tenha sido. Quando eu falo sutil, estou dizendo do quê? Quando a gente acha que aquilo é normal, que aquilo é natural. Mas desde quando humilhar, constranger, empurrar, invadir, puxar cabelo, chamar de louca é normal? Sejamos respeitosos uns com os outros. Se uma guria disser que é não, não é não. E o que é arte-terapia? Arte-terapia é uma ferramenta terapêutica que nos possibilita acessar temas, sentimentos, emoções dolorosas de uma forma lúdica, porque são assuntos, sentimentos muito difíceis da gente verbalizar. E o que é lúdico? Lúdico é pintar, desenhar, colar, recortar, trabalhar com argila. Coisa de criança? É também coisa de criança, mas também é coisa para todo mundo, porque essas atividades expressivas, artísticas, elas são transformadoras. No foro, quando da audiência, tem uma sala especial, acolhedora, para receber as mulheres e seus filhos. Elas ficam longe, elas ficam protegidas dos seus agressores, porque eles também estão lá para audiência, só que eles estão em outro lugar, eles não têm acesso a elas. Então, tem uma mesa grande, coloco todo o material de arte em cima, chamo, convido elas para virem trabalhar, a maioria aceita. Vocês têm que pensar que elas chegam muito nervosas, muito tensas, elas estão mastigando, elas estão roendo unha, elas estão mastigando um chiclete, elas estão se apertando, elas estão caminhando de um lado para o outro, elas estão batendo o pé, elas estão cheias de culpa, porque a família, na maioria das vezes, é contra elas denunciarem o agressor. Como assim tu vai denunciar o pai dos teus filhos? Como assim tu vai denunciar o teu irmão? Então, elas têm medo, elas estão inseguras, elas estão com tudo trancado na garganta e elas estão... Está tudo embrulhado no estômago. Elas vão ficando, depois também elas vão ficar diante de um juiz e vão relatar e vão reviver tudo o que elas sofreram. Então, quando elas desenham, quando elas pintam, quando elas colam, quando elas recortam, elas começam a relaxar, elas se acalmam, a tensão baixa, a ansiedade diminui. E aí elas começam, elas verbalizam todo o sofrimento através dessas imagens que elas reproduzem. Tudo aquilo que está angustiando, tudo aquilo que está trancado, amarrado, embrulhado, está ali no desenho, na pintura, no recorte. Elas começam a conversar entre si, a história de uma é a história da outra, elas choram, elas se abraçam, elas criam uma rede de apoio. Muitas voltam depois de audiência para agradecer, porque elas conseguiram ficar bem tranquilas na frente do juiz. Vou falar para vocês, teve uma vez uma mulher que ela estava em pânico, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Eu cheguei perto dela e perguntei, que cor tem esse medo? E ela disse, vermelho. Então vamos pintar esse medo. Ela pintou, 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 e daqui um pouco ela começou a verbalizar todo o sofrimento, todo o processo de violência que ela passou. Uma outra mulher que estava muito encolhida, muito nervosa, tremia muito, também fez arte-terapia, e ela se desenhou um caixão. E aí, chorando depois disso, quando ela conseguiu colocar para fora, ela me disse, o meu ex-parceiro me ameaça todos os dias de morte. Mulheres também, na sala, no grupo de terça-feira, que a gente também faz arte-terapia, a última vivência que a gente fez, eu pedi para elas se representarem. Eram umas 30 mulheres. Das 30 mulheres, só 2 colocaram as mãos, porque a mão é aquela que afaga, mas também é aquela que bate. Não pensem vocês que é só mulheres mais velhas. Quem sofre violência são todas as mulheres. Tem muitas meninas de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos. E essas meninas, a maioria das vezes, elas carregam bebês de colo. Muitas vezes, eu e as psicólogas com quem eu trabalho, a gente segurava os bebezinhos para elas poderem fazer arte-terapia. A violência doméstica não tem classe social. Não tem classe social. A arte-terapia auxilia essas mulheres a ressignificarem as suas vidas. Elas dão suporte, ela dá suporte emocional, ela acolhe, ela conforta, ela alivia essa tensão, melhora a autoestima, porque a primeira coisa que os homens liquidam é a autoestima das mulheres. Tu, quem vai te querer? Tu não presta para nada, tu não vale nada. Então, a arte-terapia faz com que essas mulheres tenham mais confiança em si, que elas ressignifiquem as suas histórias.
Vou contar para vocês do colarzinho. Quando eu cheguei lá, eu fazia um colarzinho de papelão, tá? E que elas decoravam, né? Faziam decoração, todo mundo botava o colarzinho e ia para a audiência. O ano passado, teve uma mulher que chegou e ela me disse: eu te conheço, eu fiz um colar contigo. O colar está pendurado na porta de entrada da minha casa. Ele é o meu amuleto de proteção, de coragem. Ele representa tudo que eu passei, que eu ainda tenho que passar, e de luta. Mas ele está ali me dando força. Um mês e meio depois, uma outra moça, na sala de espera, eu me apresentei e disse: tu não gostaria de fazer arte terapia? E ela me disse: olha, a primeira vez que eu estive aqui, tinha uma arteterapeuta, eu fiz um colarzinho com ela. Eu disse: era eu. E ela falou: tu não tem ideia da importância desse colar na minha vida. Ele está pendurado na porta do meu quarto. Tomara que eu tenha tocado o coração de vocês, porque eu quero chamar agora vocês para a gente fazer uma força-tarefa, para que a gente possa mudar essa realidade, que a gente sejamos voz, sejamos rede para transformar essa realidade. Se você tem um colega que tem um comportamento abusivo em relação a uma guria, cheguem junto, perguntem o que está acontecendo, por que ele está agindo dessa maneira. Muitas vezes os agressores já têm na sua casa histórico de violência doméstica. E se tem uma guria encolhida, choramingando pelos cantos, chega junto, chega nela. E se ela segue que sofreu violência, por favor, não julguem, não condenem, não digam: mas olha só que roupa que tu estava, olha o jeito que tu estava te portando. Abracem, acolham, ouçam ela, porque tudo que ela precisa é do apoio de vocês. A agressor e a vítima, ambos precisam de ajuda, para que amanhã ou depois, nem vocês, nem alguém que vocês conheçam, apareçam nas páginas dos jornais ou na telinha da TV, ou como vítima, ou como agressor. Se tu que está me ouvindo está passando por isso, tu pode ligar para o 180. E também há farmácias cadastradas. É só fazer esse sinal que eles vão poder te ajudar. Eu adorei falar para vocês. Tem um vídeo que vai mostrar um pouquinho de arte terapia. Contem comigo. Gratidão por me ouvirem. Gratidão, Rodrigo, por me indicar. Gratidão, Magis, pela oportunidade de ser voz de todas nós, mulheres, que estamos em situação de violência doméstica. Muito obrigada.